Beleza, já estamos gravando aí nossa aula. Então, olha só, passamos nossas últimas aulas falando aí sobre função modular, tá? Vimos o conceito de função modular, vimos aí equações modulares, vimos também as inequações modulares. Mas vale lembrar, gente, que antes de mais nada, esse capítulo de função modular, ele trata, obviamente, a respeito do módulo, né, associado a uma função, mas ele também traz um outro elemento, tá? E que esse sim, dentro do Enem, é amplamente utilizado, que é justamente das aplicações das questões, certo? Voltadas para a situação em que a função é definida por mais de uma sentença. A gente vai ver isso aí de forma bem prática, por exemplo, na primeira questão. Tá? Na primeira questão que a gente vai resolver, a gente vai ver algo muito semelhante ao que costuma acontecer no Enem. A quarta questão, que também é uma questão contextualizada, a terceira questão, beleza, eventualmente pode ocorrer no Enem? Pode, tranquilo. Tá? Ainda já temos um exemplo mais voltado realmente para a condição de função modular. Tá? Já de cara, vou pedindo aí desculpa a vocês caso no começo eu apresente alguma dificuldade. Essa semana eu estou me adaptando, tá? A uma nova ferramenta aqui. E nessa nova ferramenta, às vezes, enfim, às vezes, cachorro velho aprendendo truque novo, né? A gente fica, às vezes, um pouco embananado. E aí, mas tudo para poder trazer uma melhoria para vocês. Pelo menos hoje a gente não vai ter a sensação de que a gente está resolvendo questões no barco, balançando o tempo inteiro, tá? Hoje o negócio vai ficar firmezinho, tá? Mas só um pouquinho de paciência com a minha caligrafia, porque vai parecer caligrafia de menino quando está aprendendo a escrever, aquele negócio meio garranchento, mas depois a gente vai corrigir, tá? Bora lá então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, onde o espaço, o ambiente onde a gente vai resolver as nossas questões, tá? Bora lá então. Beleza? Acho que já está aí aparecendo para vocês. Deixa eu só recolher isso aqui mais para o cantinho, para poder ficar melhor para mim. Beleza, então. Deixa eu agora dar uma distanciada. Tá lá. Bora lá então, gente. Então, na aula de hoje, tá? A gente vai resolver aí algumas questões. E aí a gente, obviamente, eu vou colocar aqui praticando, né? Ó. Tá? Questões aí do praticando. Resolução. E aí, bora lá. Vamos começar então pela primeira questão, tá? Lembrando, gente, que ao final da nossa aula, ao final da manhã, eu vou estar mandando, tá, a imagem, a foto de tudo que está sendo escrito aqui para vocês no grupo no WhatsApp. Então não precisa ficar desesperado. Ah, professor, falta ali para eu copiar que eu não copiei ainda não. Não precisa ficar aperreado não, porque tudo isso aqui eu vou gerar as imagens e aí eu mando para vocês no grupo no WhatsApp, beleza? Bora lá então, iniciando, obviamente, pelo começo. Primeira questão. Acompanhe aí comigo a primeira questão que diz o seguinte, olha só. Um restaurante de comida a quilo utiliza a seguinte relação para calcular o preço P de X a ser pago de acordo com o peso X dos alimentos colocados no prato em quilogramas. Então, bora lá. Olha a função aí. A função aí é a seguinte. Nós temos aí P de X como sendo igual a. Aí você tem uma função definida por mais de uma sentença, em que a primeira sentença é essa daí, ó. 3 se x é menor do que 0,2. Mas nós temos também 25x se 0,2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. E temos também 22 se x é maior do que 1. Beleza? Suponha que uma pessoa fez um primeiro prato apenas com saladas, pesando 185 gramas, e, em seguida, colocou em um segundo prato os demais alimentos do buffet, que pesaram 700 gramas. Qual foi o valor pago em reais por essa pessoa nessa refeição, tá? Bora lá, então. Presta bastante atenção. Uma coisa que a gente tem que entender, porque às vezes a gente olha para essas fórmulas, essas leis que definem essas funções, e aí fica meio que embananado sem saber o que está acontecendo. E aí fica, caramba, velho, a gente vê esse modo de número, vê esse modo de fórmula, e o que é isso aí? Bora lá. Destrinchando aí cada coisa, certo? Primeira coisa delas é a seguinte.
P é o preço, né? É o preço que vai se pagar. Então, o que é que quer dizer cada uma dessas sentenças aqui? Bora lá. Essa primeira sentença, ela quer dizer o seguinte, ó, que o preço a ser pago vai ser R$ 3 se o peso do rango for de 0,2 quilos. E o que é 0,2 quilos? 200 gramas. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, velho, que o cara vai pagar, ó, vai pagar, tá? R$ 3 se o rango, tá? Se o rango pesar, tá uma afastadinha aqui, tá? Se o rango pesar menos, tá? Menos que 200 gramas. É isso aí que vai acontecer, tá? Essa primeira sentença está dizendo isso, ó, o cara vai pagar R$ 3 se o rango pesar menos que 200 gramas, tá? Já aqui, ele vai pagar o quê? Ele vai pagar R$ 25 por quilo, tá? Por quilo, no caso assim, ou fração de quilo, né? Ou seja, ele vai pagar aqui, ó. Vai pagar. Então, ó. R$ 25 vezes o peso, tá? Vezes o peso aí, que vai dar na balança, tá? Se o rango pesar, aí olha isso aí, ó. Se o rango pesar, aí ele tem, ó, 0,2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Ou seja, se o rango pesar de 200 gramas até 1 quilo, tá? Então, de 200 gramas até 1 quilo é R$ 25 vezes o peso. Beleza? Então, bora lá. Se o rango pesar, olha isso aqui, ó. De 200 gramas a 1 quilo. Beleza? Então, se pesar de 200 gramas a 1 quilo, ele vai pagar 25 vezes o peso. E aqui é o seguinte, velho. Vai que é o Monga que tá comendo, tá ligado? Vai que... A Monga não, porque o Monga come pouco. Vocês precisam ver a Ananias. A Ananias vai pro self-service, assim. Ele soca a comida no prato para poder caber mais. Então, olha só. Então, nesse caso aqui, né, ele vai pagar R$ 22. Se o peso for maior do que 1 quilo, tipo, o cara está comendo mais de 1 quilo, ele vai pagar apenas R$ 22, tá? Olha só. Acho que é um bônus, né, para quem consegue comer mais de 1 quilo dessa comida. Então, bora lá. Vai pagar R$ 22 se o rango pesar mais, olha só, mais que 1 quilo. Beleza, se o rango passar de 1 quilo, é isso aí que ele vai pagar. Beleza? Tranquilo até aí? Bora lá, então. Bora para a situação. A situação aí então é a seguinte, velho. O cara comeu em 2 etapas, tá ligado? Na primeira etapa ele fez o seguinte, ó. Primeira etapa, né? E foi o que o cara fez logo aí no começo. Suponha que uma pessoa fez um primeiro prato apenas com salada pesando 185 gramas. Então o cara deu só uma preparadinha no bucho para depois receber o peso. Ele pegou o primeiro prato, só com salada, 185 gramas. Beleza. Então bora lá. Pesou, tá? 180. Opa, perdão, deixa eu só organizar aqui melhor. Aí. Pesou 185 gramas, tá? Pesou 185 gramas. E aí, vai pagar, tá? Vai pagar então quanto? Ora, se o peso do rango for menor do que 200 gramas, ele paga quanto? R$ 3. Então aqui, nesse prato aí, ele vai pagar R$ 3. Então, ó, pagará 3
reais. Pronto. Nesse rango aí, ele vai pagar 3 reais, né? Nessa salada. Beleza, mas ele só comeu isso? Não. Depois ele foi lá, né? E deu uma de ananês. Mas nem foi uma de ananês, porque se eu fosse ananês, eu não ia sempre ia pagar só 22 reais, porque ele ia botar mais de 1 quilo. Mas aí, nesse caso, foi o que ele fez. Ele botou um segundo prato que pesou 700 gramas. Então, olha só, gente. Pesou 700 gramas, tá? Nesse caso aí, como pesou 700 gramas, o que foi que aconteceu? Olha só. Como pesou 700 gramas, ele está no intervalo aqui, ó, entre 200 gramas e 1 quilo, tá? Lembrando que se 200 gramas é 0,2, então 700 gramas vai ser o quê? 0,7. Então, o preço a ser pago, tá? O preço a ser pago vai ser igual a 25 vezes 0,7, tá? 25 vezes 0,7, o que vai dar aí 17. Eita, agora ficou feio aqui. 17,5 ou R$17,50. Beleza? É isso aqui o que ele vai pagar por esse prato. Então, bora lá. Aqui, ó, pagará olha só, R$17,50. Agora, o que a gente tem que fazer? Ó, vamos fazer a soma, né? Fazendo então a soma para ver quanto é que ele vai pagar no total. Então, no total, ele vai pagar R$17,50 mais R$3, R$20,50, que corresponde à alternativa E. Você vai lá e marca letra E. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Quiserem perguntar alguma coisa, aciona o microfone aí, beleza? E chama, tá? Ok, então. Bora para a próxima questão. Segunda questão, tá? Bora lá, então, aí. Para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos aí o seguinte, olha só. Seja f de r em r definida por f de x, então deixa eu colocar logo aqui a função, tá? F de x como sendo igual a função definida por mais de uma sentença mais uma vez. Aí nós temos menos 2x mais 3 se, condição, ó, se x é maior ou igual... Eita, esse maior ou igual ficou horroroso. Nossa. Maior ou igual a 0, tá? E vai ser 4x ao quadrado menos x mais 5, vírgula, se x é menor do que 0, tá? Pode-se afirmar que o valor da expressão... Aí o que ele está perguntando aí? Ele quer saber qual é o valor dessa expressão aí, ó. Deixa eu anotar aqui. F de menos 5, tá? Mais 2 vezes F de 5 é igual a... Seguem as alternativas, tá? Então é isso que ele quer saber. Beleza, então. Primeira coisa que a gente vai ter de fazer aí, tá? Para calcular o valor dessa expressão. Óbvio. Calcular o valor de f de menos 5 e f de 5. Então, primeiro eu tenho que calcular o valor disso aqui. Beleza? E depois eu vou calcular o valor disso aqui. E inserir na minha resolução. Beleza? Bora lá, então, primeiro calcular o valor de f de menos 5. Olha só. F de menos 5 vai ser igual a x vale quanto? X vale menos 5. Como x vale menos 5, ele é maior ou igual a 0 ou menor do que 0? Menor do que 0. Então, ó, exatamente aqui é onde nós vamos aplicar para x igual a menos 5. Beleza? Que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. Então, a gente vai utilizar essa função aqui, ó. Joia? Bora lá, então.
Substituindo x por menos 5, ficaremos com 4, que multiplica, olha só, x, mas quanto é que vale x? Menos 5, então menos 5 ao quadrado, menos x, opa, mas peraí, mas tem que lembrar que x é quanto mesmo, hein? Menos 5, né? Olha dando bobeira aí, ó. Menos 5, né? Mais 5, beleza? Tranquilo? Bora lá, então. Isso aqui, então, vai ficar igual a 4, que multiplica menos 5 ao quadrado, vai dar 25, tá? Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo, então vai ficar 25. Menos por menos dá mais 5, mais 5, beleza? Isso aqui, então, vai ficar igual a 4 vezes 25 dá 100. 5 mais 5 dá 10. 100 mais 10. 110. Então, esse é o valor de f de menos 5, beleza? Bora calcular, então, agora o valor de f de 5. Calculando, então, o valor de f de 5, o que é que acontece? X igual a 5. 5 é um número menor do que 0 ou é um número maior ou igual a 0? Maior ou igual a 0. Então, é justamente aqui onde a gente vai aplicar o x igual a 5. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Beleza, então. Substituindo. Sim. Opa, manda. Não, você tava falando que tava tudo tranquilo mesmo. Ah, beleza, beleza, William. Valeu. Eu acho que tem uma coisa aqui no chat. Ah, no chat está dizendo, tá massa. Então, beleza. Bora lá, então. Certo? Continuando, então, vamos substituir, então, nessa função aqui de cima, tá? Ó. É onde a gente vai substituir. Então, nós teremos menos 2, que multiplica x. Mas quem é x? 5. Mais 3, beleza? Isso aí tudinho vai ser igual a menos por mais dá menos, né? 2 vezes 5 dá 10. Mais 3. Menos 10 mais 3, sinais diferentes. Subtrai dá o sinal do maior. Menos 7. Está aí, então, o valor de f de 5. Beleza? Feito isso, então, agora, bora resolver. Olha só. Queremos saber o valor de f de menos 5 mais 2 vezes f de 5. Então, f de menos 5 vale quanto? 110. Então, nós teremos aí, ó, 110 mais 2 vezes f de 5. F de 5 vale quanto? Menos 7. Beleza? Isso aqui, então, vai ficar igual a 110 mais por menos, menos 2 vezes 7, 14. Vou afastar mais um pouquinho aqui. Para a gente poder finalizar, então, aqui o nosso resultado. Então, isso aí vai ser igual a 110 menos 14, 96. Esse aí é o nosso resultado, que corresponde à alternativa D. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo, tudo beleza? Bora lá, então. Vamos adiante. Certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever só o terceiro aqui para eu me orientar aqui no lugar, para ficar organizado, né? Terceiro. Beleza, então. Bora lá. Terceira questão. A terceira questão, então, diz o seguinte. Cadê? Aqui. Bora lá. O volume de combustível em um reservatório varia com o tempo de acordo com a seguinte equação. Deixa eu anotar aqui, então, a equação, tá? Olha só. Volume em função do tempo é igual a 8 mais o módulo. Oba, até que enfim apareceu um módulo, ó, né? Módulo de 4 menos t sobre 2. Ó, deixa aqui o módulo, beleza? Com t pertencente aos reais, tá? Em que V é o volume medido em metros cúbicos após t horas, contadas a partir de 7 horas de uma manhã. Assim,
Pode-se afirmar que o volume de combustível presente no tanque às 12 horas é igual a... Seguem as alternativas, tá? Então, nesse caso, ele está dizendo o quê? Pode-se afirmar que o volume do tanque presente, do combustível presente no tanque às 12 horas. Então, nesse caso aí, gente, o que foi que ele acabou de dizer? Ele acabou de dizer aí, ó, que T é igual a 12. Então, se T é igual a 12, então nós teremos que o volume no tanque de combustível às 12 horas vai ser igual a 8 mais o módulo de 4 menos 12 sobre 2. Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Bora lá, então. Deixa eu só baixar aqui mais um pouco. Beleza? Bora lá, então. Então, o volume, olha só, o volume às 12 horas, vai ser igual a 8 mais o módulo de 4 menos 12 dividido por 2, 6. Tá? Teremos, então, que o volume às 12 horas vai ser igual a 8 mais 4 menos 6 dá menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Implica dizer que o volume às 12 horas vai ser igual a 8 mais 2, 10. E aí, nesse caso, você vai marcar a alternativa D. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Manda, Miguel. Qual é a dúvida? Tá, bora lá. Porque o 2 ficou positivo. O menos 2, né, no caso, né? Porque com o menos 2 ficou... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Certo, beleza. Bora lá, então. Aqui. Deixa, então, eu só colocar aqui. Olha só, o que está acontecendo aqui, certo? Vou colocar aqui. Bora lá. O que nós temos aí é o seguinte, a sequência dessa operação, tá? Nós vamos ter o módulo de 4 menos 6, então, sinais diferentes, subtrato da soma do maior, não é isso? Então, vai dar menos 2, beleza? Só que, quanto é que é o módulo de menos 2? 2. E aí, Miguel, beleza? Me diz aí se deu para esclarecer ou se ainda ficou a dúvida. Agora estou esperando o retorno dele. Miguel. Não ficaria. Porque é o seguinte, aí você vai ter que lembrar, tá? De algo que a gente viu no início da nossa aula. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer, tá, Miguel? É o seguinte, ó, é que o módulo ele sempre deve ser associado a uma noção de distância. E toda e qualquer medida de distância tem um valor sempre o quê? Sempre positivo, tá? Então, nesse caso, quando a gente pergunta módulo de menos 2, então, na verdade, quando a gente pergunta aí módulo de menos 2, a pergunta aqui é a seguinte. É como se a gente estivesse perguntando qual a distância do menos 2 até a origem. Então, na verdade, é essa pergunta que está sendo feita, tá? Toda vez que a gente utiliza o módulo. E quem é a origem, né? E quem é a origem? É o zero, tá? Então, qual é a distância do menos 2 até a origem? Ou seja, qual é a distância do menos 2 até o zero? 2. Beleza?
Mais alguma dúvida até... Ah, beleza, lembrou. Muito bem, garoto. Beleza, qualquer coisa manda as ordens aí, viu, Miguel? Pode perguntar, fica à vontade, tá? Por nada, a gente tá aqui para isso. Bora lá, então. Dando sequência, então, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Mais alguém tem alguma dúvida até aí, gente? Porque se tiver, tá tudo beleza, então? Ok. Então, deixa eu dar sequência aqui. Deixa, então, eu passar para a quarta questão, tá? Passando, então, para... Opa, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tô calmo. Diga aí, tem mais alguma coisa a perguntar? Aí fica difícil, né? Porque tu já pensou. Olha só, vamos pensar aqui na pergunta, né? E se a questão não tivesse dado as horas, né? Bora lá. Olha só como é que é essa tua pergunta. Essa tua pergunta é mais ou menos assim. Imagina só, Miguel, ó, a gente tem um tanque, tá? E que a quantidade de combustível varia de acordo com o tempo. Beleza? Aí você diz, beleza. Ô, Miguel, me diz aí, tá? Qual é que vai ser o volume do tanque? Aí você vai dizer, tá, de que horas? A pergunta óbvia, né? Porque varia, né? Você é que nem aquela história da corrida de táxi, né? Quando eu comentei com vocês sobre o início do estudo das funções, não é? Tem uma informação que a gente tem que dar. Por exemplo, você entrar no táxi e perguntar ao cara, opa, bom dia, tal, tudo beleza? Beleza. E aí, quanto é que é a corrida de táxi? O táxi vai dizer, rapaz, depende. Depende do quê? Para onde você vai? Já pensou se o cara do táxi diz, quanto é que é a corrida de táxi? Acaba de R$10. Acabou, beleza, bora lá em Recife. Eita caramba, doido. Aí não, peraí, não é R$10 não, aí vai ficar mais caro, né? Por quê? Porque você precisa da informação, que é justamente a variável independente. O taxista, para poder dizer qual é o valor da corrida, ele precisa saber para onde é que você vai. Vai que você vai para um canto muito longe, né? Então, o que acontece? A mesma coisa é no caso aí do tanque. É que nem o cara perguntar, Miguel, e aí, qual vai ser o volume? Aí você vai dizer, rapaz, depende, velho, porque o volume muda. O próprio enunciado diz isso, né? Ó, o volume de combustível no reservatório varia com o tempo. Então, como é que você vai saber qual é o volume? Né? Aí você vai dizer, depende, professor. O senhor quer saber qual é o volume do tanque? Diga aí de que hora o senhor quer saber? Sei lá, às 5 horas da tarde. Ah, então às 5 horas vai ser tanto. Entendeu? Então, tem que ter alguma coisa para a gente poder chegar na resposta. Tem que haver, obviamente, né, a dica da pergunta, beleza? Deu para ser claro, Miguel? Fui claro? Deu para compreender? Mais alguma pergunta? Show de bola. Agora sim. Agora sim acho que eu consegui ser satisfatório aí a vocês, né? Bora lá então para a próxima questão. Bora então para a quarta questão, certo? Na quarta questão, olha só, onde está o pacote aqui? Olha só aqui, ó. Bora então para a quarta questão. Aqui. Quarta questão. Deixa eu descer isso aqui um pouquinho. Olha só, foi. Bora lá então. Na quarta questão, acompanha comigo aí, tá? Nós temos o seguinte: o tabuleiro é o elemento mais importante no jogo de dardos, tá? O jogo de dardos, não é jogo de dados não, tá, gente? É jogo de dardos. Aquele esquema que tem, como é que eu posso dizer? Aquela parada que tem lá o tiro ao alvo, entendeu? Que tem assim, aí tem um monte de bolinha, tá ligado? Que tipo, quanto mais perto aqui do centro o cabo tiver, né? Jogo de dardos, estão ligados, né? Mira, né? Aquele negocinho que o cabo joga e pá, fica colado no meio do negócio lá. Pois bem, vamos lá. Pois é nele que se desenrola toda a ação. Todos os tabuleiros de dardos são iguais e apresentam os números de 1 a 20, distribuídos de forma não sequencial ao redor do tabuleiro, né? Ou seja, quanto mais distante você vai ficando do centro do tabuleiro, menos pontos, né? Vai valendo, né? Quanto mais próximo do centro, mais pontos. Aí é o seguinte, ó, o centro do tabuleiro é chamado de mosca. Véi, isso aqui eu estava resolvendo essa questão essa semana, e aí, né, é chamado de mosca, eu não sabia disso. E esta é dividida em duas partes, a mosca interna, que é o círculo central do tabuleiro,
e a externa, ciclo que envolve o círculo central. Então, é como se isso aqui, ó, fosse a mosca interna, tá? É como se isso aqui, ó, fosse a mosca interna e aqui fosse a mosca externa. Entendeu? Mas, obviamente, a gente tem mais outras áreas aí do ciclo. É porque eu fiz aqui para simplificar, mas é óbvio que nessa brincadeira de dardos, esse círculo é algo bem maior, né? Pois, inclusive, é engraçado, porque assim, quando a gente diz fulano deu tiro e acertou na mosca, pá, bichinho, o cara fica pensando assim, que é tipo, acertou na mosca, o cara jogou, ou então deu um tiro e acertou na mosca voando. Aí tá bexiga, né? Agora foi que eu entendi porque é que acertou na mosca. Na mosca é exatamente o quê? O centro do alvo, tá? É matemática e cultura. Então, bora lá então. Suponha que uma competição, a cada X dardos consecutivos lançados, a distância em milímetros entre a mosca e o ponto de impacto do último dardo no tabuleiro é expressa por... Então, bora lá. Lá vem a função que expressa a parada aí, ó. D é igual ao módulo de x ao quadrado menos 44x mais 483. Certo? Logo, nessa competição, pode-se afirmar que foram lançados quantos dardos para que a mosca fosse atingida pela primeira vez. Então, olha só, o cara foi lá e pá! Na mosca, entendeu? Obviamente que ele não conseguiu de primeira. Mas para que fosse atingida, né, pela primeira vez, quantos lançamentos foram feitos? Então, para que você acerte na mosca, se D é a distância, né, que você tem da mosca, acertar na mosca, a distância é igual ao quê? 0. Então, ó, acertar na mosca significa dizer que a distância vai ser igual a 0. Tá? A distância vai ser igual a 0. Então, se a distância vai ser igual a 0, então nós teremos módulo de x ao quadrado menos 44x mais 483 é igual a 0. Como do outro lado é 0, então não tem como eu fazer aquela história de o que está dentro do módulo é igual a mais ou menos 0. Véi, 0 não tem mais ou menos, 0 é 0, tá? Então basta resolver essa equação de segundo grau aqui, tá? Resolvendo a equação de segundo grau, nós teremos, vamos calcular delta. Então, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 44, tá? Ao quadrado menos 4, vezes a, que é 1, vezes c, que é 483, tá? Esse delta aqui, quando a gente for aqui calcular, deixa eu fazer ele aqui bem rapidinho, tá? Senão a gente perde muito tempo aí nós já estamos com o tempo aí correndo. Então, olha só, 44 ao quadrado. 1936. Então, olha só, 1936. Menos 4 vezes 483. 1932. Implica dizer, então, que delta vai ser igual a 4. Beleza, então. Bora para cá. Teremos, então, que x vai ser igual a menos b, né? Então, vai dar 44. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Sobre 2 vezes a, 2. Aí nós teremos x', que vai ser igual a 44 menos 2 vai dar 42, dividido por 2, 21. E x duas linhas, opa, corrigido aqui, x duas linhas vai ser igual a 44 mais 2, 46, dividido por 2, 23. Então, essas são as nossas raízes. Essas aí são as tentativas, né, em que o cara acerta, beleza? Mas o cara acerta primeiro no 21º lançamento ou no 23º? O que é que vem antes? 21 ou 23? 21, né, velho? Então, ó, é no 21º lançamento que o cara vai acertar, beleza? E sendo no 21º lançamento, você vai lá e marca a letra C. Isso por quê? Porque só 2 lançamentos depois é que ele vai acertar de novo. Mas ele quer saber qual. Qual é o primeiro? Então, o primeiro é no 21º. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Está tudo tranquilo até aí? Tudo beleza? Deixa eu só parar aqui o compartilhamento aqui de tela.
Ah, cadê aqui? Eita. Cadê aqui? Cadê aqui? Rapaz. Aqui, stop chat. Poxa, que besteira. Pronto, beleza. Voltei. Então, jovenzinhos, se não temos dúvidas, então é o seguinte, por hoje é isso, tá? Na próxima aula, a gente volta resolvendo aí as questões 5 e 6, certo? E aí a gente passa, ou então eu deixo para vocês resolverem, acho que eu vou deixar para vocês resolverem, para que a gente já volte a partir do próximo conteúdo. Beleza? Então vocês resolvem aí as 5 e as 6, e na próxima aula a gente já retoma no próximo capítulo. Joia? Então, pessoal, forte abraço a todos, beijo no coração, tchau, tchau e até semana que vem. Falou! Valeu, professor. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.